Tá, continuando o assunto. Aí eu, no meu processo lá, né, de acordar, e aí através desse rabino, foi a primeira pessoa sobre o judaísmo, essas coisas que eu ouvi, acho que é Elial Hansky, alguma coisa assim o nome dele. Aí, através dele, começou a vir um monte de vídeo falando sobre essas coisas, muitos vídeos mesmo. E eu, curiosa como sou, comecei a prestar atenção. E aí eu vi, gente, eu vi muita coisa, tá? Mas eu não sei, eu não consigo falar tudo isso. São muita coisa que eu fui juntando. E graças a Deus eu sou muito grata ao Eterno por o caminho que ele foi me mostrando. E eu fui ali, ó. Né? Por exemplo, é, eles falavam da descendência da gente, do povo brasileiro, que diz que mais de 90% são descendentes de judeus, né, daquele povo da Bíblia. Eu não gosto de falar judeu, porque judeu é uma das 12 tribos, né? Mas eu percebo que eles transformaram o judaísmo numa religião, né? Eles tratam, é a religião dos judeus, mas não é bem assim, né? Não deveria, mas tudo bem. E aí começaram a vir vídeos falando, por exemplo, uma coisa que eu achei muito interessante. Eu vi um vídeo falando sobre os índios, né? Que quando aquele descobridor Pedro Álvares Cabral disse que havia descobrido o Brasil, lembra? Aí ele descobriu o Brasil, só que quando ele chegou, já existia aqui os índios. E aí vem a pergunta, da onde veio esses índios, né? Por que eles estavam aqui? Então ele não descobriu nada. O Brasil já era descoberto, né? E eles só se aproveitaram. Então achei interessante, começou a vir vídeos falando sobre esse assunto. E aí eu vi um vídeo que eu achei muito interessante, né? Que falaram que o pau-brasil, por exemplo, era madeiras, tinham madeiras muito nobres, e quando foram construir, foi a minha filha que chegou. Então, daí tô gravando só um vídeo. Então, aí eles vinham, que era aquelas frotas de navios, através do rei Salomão. Então, eles vinham buscar madeira nobre aqui no Brasil. Olha que coisa, gente. Para fazer o templo daquele tempo. Então, diz que quando eles vieram, eles passavam até 2 anos no Brasil. Então, descobriu-se que os índios eram descendentes daquele povo da antiguidade. Gente do céu, eu fiquei deslumbrada com tudo isso. Achei lindo demais. Então, eles já estavam aqui, acabaram ficando alguns e se povoando, né? Aí também vi vídeos sobre a época da Inquisição, onde os judeus foram muito perseguidos, né? Que vinham de vários países, e outros vieram lá de Portugal. Então eles vinham para o Brasil, e a Igreja Católica perseguindo esse povo, começou a obrigar eles a virar, que chamam de cristãos novos. Eles não podiam exercer a fé deles, né? Porque a Igreja Católica começou a proibir. Então eles começaram a se camuflar. Eles começaram a mudar o nome, né? Muitos sobrenomes aqui no Brasil são sobrenomes desses judeus que vieram. Eles começaram a fazer lá os rituais deles, do culto escondido. Por exemplo, o Shabat. Eles tinham que fazer uma coisa muito interessante que eu achei que eu vou falar aqui. Muita gente já sabe disso, mas eu tô falando para, né? Que começava na sexta-feira. Hoje dizem que não é assim, o Shabat não é no sábado. Tem a ver com a lua, pode cair numa quarta, numa quinta, mas tudo bem. E a gente faz do jeito que pode, porque a gente que trabalha em empresa para os outros, a gente vai fazer o quê? Chega no dia do Shabat, ó, hoje é dia da lua nova, e eu tenho que fazer o Shabat, não posso trabalhar, e a vice não vai trabalhar, não tem como, né? Então a gente guarda como pode. Então, esses cristãos novos, eles começaram a se esconder. Então, eles faziam lá os rituais dele, e eu lembro que quando começava a anoitecer do outro dia, no sábado, é que eles podiam comer. Então, as crianças ficavam desesperadas para comer, né?
e ficava olhando para o céu. Diz que quando apareciam as primeiras estrelas, aí eles apontavam e dizia que estava na hora de comer as crianças. Então, eles, para ninguém saber que eles faziam isso, e o que é que as mães faziam com as crianças? Diz, olha, não pode apontar para as estrelas que dá verruga no dedo. Olha que coisa legal. E eu lembro, gente, que eu criança, no Nordeste isso é muito comum. As mães repetiam sem saber nem por que elas repetiam. Outra coisa comum no Nordeste, limpar a casa na sexta-feira para no sábado não fazer nada. Só que a gente não sabia por que fazia isso. Eu lembro que é muito comum, não sei como é que é hoje em dia. Então, porque no sábado, no dia do Shabat, eles não podiam trabalhar e limpar a casa. Então, se fazia isso na sexta. E eu cresci vendo, a minha mãe sempre foi assim. A casa ficava toda limpinha, aí amanhã a gente não vai fazer nada. Mas a gente achava que era só o descanso normal, porque a gente não sabia por que fazia isso. Né? A Dai tá fazendo eu perder o raciocínio. Aí, mas eu achei muito interessante, né? Muito legal. Outra coisa que eu achei muito interessante também, eu já vi isso. Por exemplo, pessoas, você vai passando de carro numa rodovia, e ali tem uma cruz, todo mundo sabe que ali morreu alguém. E aí a pessoa chega e coloca uma pedra ali. Isso que é um costume de judeu, ele não coloca flores, ele coloca uma pedra. Vai perguntar para essas pessoas por que ela coloca a pedra, ela nem sabe. Porque são costumes da época desses judeus que eles não podiam falar e a gente foi seguindo, fazendo, sem saber nem por quê. Outra coisa, a minha mãe ela parou de usar lenço aqui em São Paulo, mas era muito comum. Minha avó mesmo não ficava sem o lenço. Para as mulheres terem esse hábito, as mulheres judias. E a minha mãe, quando ela chegou aqui em São Paulo, ela foi deixando mais, mas ela sempre tinha o hábito de usar o lenço. Né? Porque as mulheres judias, depois que elas casam, elas cobrem o cabelo com o lenço. E pode ver lá no Nordeste, eu acredito que até hoje aquelas pessoas mais idosas, elas sempre põem o lenço. É um hábito que tem. Então são muitos hábitos que a gente tinha desses judeus e que nós somos descendentes. Então eu comecei a descobrir a minha história, comecei a descobrir por que eu sentia saudade do Criador, porque eu estava num caminho que me desviaram, me tiraram do caminho, né? A gente não tem culpa, a gente nem sabia porque que era, né? E aí esse povo que é descendente, que deveria estar fazendo, comemorando as coisas, as festas do Criador, da Torá, estão em religiões criadas pelo homem. Vocês me desculpem, vocês não gostam que eu fale, mas é verdade. Né? Onde que está esse povo? Esse povo está no catolicismo, está no cristianismo, está na Umbanda, está no candomblé, está no espiritismo, entendeu? Mas esse povo era para estar tudo nessa outra religião, né? Mas cada um tem o seu tempo, então eu acredito que mais cedo ou mais tarde, aqueles que tiver que voltar, voltarão. A Bíblia é clara, diz que só um pequeno remanescente voltaria, a maioria vai preferir ficar lá, com a sua religião, agarrado, porque eles amam muito mais a religião do que o próprio Deus, né? Mas eu sou muito grata ao Criador, muito grata, por ele ter me aberto os olhos e me trazido, né, para esse caminho. Eu estou muito feliz, embora seja uma coisa muito solitária, mas é assim mesmo. Sou muito feliz, tá bom? Por isso, agradeço muito a ele todos os dias. É assim, é a vida, né? E no momento certo, cada um encontra o seu caminho. Não é isso? Muito obrigada a você que viu o vídeo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.